Boa noite. O meu tema é o papel do professor como mediador em casos de bullying. Minha orientadora é a professora Kátia, muito obrigada por todo o percurso. Eu decidi pelo meu tema porque eu trago uma visão, acredito, atual dos nossos dias, né, de hoje, principalmente na escola, porque nós sabemos que o bullying não é uma questão singular à escola, é uma questão social, onde todos estamos inseridos em casos de bullying. Nós estamos inseridos num caso de bullying, por exemplo, nos nossos empregos, na sociedade, em todas as áreas que tem muitas pessoas, pode ocorrer esses casos, mas eu estou voltada para a escola. Então, eu me decidi também por este tema, porque na minha infância, e acredito que como muitas pessoas aqui presentes, eu sofri bullying, porque eu era muito diferente das meninas da minha idade. Por exemplo, demorei muito tempo a ter o cabelo de menininha, meu cabelo demorou a crescer, então, querendo ou não, as meninas da minha sala me excluíam. Eu sempre cresci brincando com eles. Então, o bullying esteve presente na minha vida e me marcou, de certa maneira, e, graças a Deus, me marcou positivamente, pois hoje eu pretendo lutar contra essa causa, o que acontece, às vezes, negativamente na vida de algumas pessoas, como podemos perceber aqui no nosso país, aquele caso de Realengo, onde, infelizmente, o rapaz ele não conseguiu lidar com tudo que ele sofreu. Ele chegou a cometer um ato muito desesperador de cometer um homicídio contra várias pessoas na escola que ele estudou e, posteriormente, se suicidar. Hoje também nós temos uma série que está famosa mundialmente, que é Os 13 Porquês. É uma série fictícia, mas que retrata algo que nós, professores, às vezes estamos fechando os nossos olhos. Está presente, sim, em todas as escolas. O bullying é uma realidade, não é uma realidade apenas de alguma classe econômica ou outra. É uma realidade mundial. Eu verifiquei que houve uma pesquisa em que 100% das escolas têm bullying. Aqui no nosso país, eu verifiquei que a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Multiprofissionalismo de Proteção à Infância e Adolescência, ela fez uma pesquisa que trouxe que de 10 a 76% das escolas analisadas por ela, os alunos estavam envolvidos com bullying. Então, a gente deve realmente, como educadores, abrir nossos olhos para essa questão, pois é uma questão importante. Tudo na educação, sim, é importante, porém o bullying também é importante, e é mais importante perceber que é uma questão que às vezes passa despercebida aos nossos olhos. Infelizmente, às vezes a gente está tão preocupado com outros conteúdos ou com outros problemas na sala de aula que fechamos nossos olhares para o bullying. Às vezes a gente vê uma criança, enfim, colocando apelido na outra ou algo do tipo e pensamos assim, é brincadeira de criança. Para algumas crianças não é. Infelizmente, isso pode trazer marcas, pode marcar esse aluno negativamente, e esse aluno ele vai desenvolver uma certa negação à sala de aula, uma certa repressão a ir à escola. Eu me lembro que eu tinha, às vezes, vontade de faltar porque eu tinha medo da implicância das meninas. Eu falava à minha mãe que eu estava doente, enfim, inventava desculpa para não ir à sala de aula. E é o que, assim, o Ferreira ele traz, conforme no meu estudo metodológico, ele traz que realmente o bullying ele pode ocasionar a falta de desempenho intelectual dos alunos e também comportamental, que a gente deve ficar atento, porque às vezes a gente não sabe que o nosso aluno está sofrendo bullying, mas diante ele vai dar alguns sinais, ele vai começar a perder desempenho escolar, ou ele às vezes era um aluno mais ativo, mais brincalhão e começa a ficar fechado, porque o bullying ele atinge todos os sentidos psicológicos e físicos da criança, porque o bullying ele pode ser uma violência tanto física quanto psicológica, feita por uma ou um grupo de pessoas, por uma pessoa que está, digamos assim, inferior àquele grupo ou àquela pessoa. Então, por exemplo, um aluno mais inteligente da classe, ou um aluno mais popular. O bullying tem diversos fatores, não tem um só. E também, conforme eu fiz essa pesquisa, pude perceber que a maioria dos alunos já sofreu e também já cometeu bullying. Então,
exclusiva de há um agressor e uma vítima. A vítima também pode ser agressora. A vítima, por ser vítima, pode se tornar agressora futuramente. E também há as testemunhas, que elas ficam às vezes inertes à situação, porque às vezes a gente está inserida numa sala de aula e vê até nosso amigo ou as crianças do caso, um amiguinho sofrer bullying ou outro cometer bullying, mas muitas vezes elas, por medo de repressões ou por também sofrer bullying, elas calam. E às vezes isso não chega ao professor, que é o papel do professor de mediação. Então ele deve perceber, ele deve notar as dificuldades dos alunos, ele deve também fazer mediações. Como essas mediações? A escola deve trazer programas de combate ao bullying. Isso é notório e deve ser feito assim rápido, porque o bullying é uma realidade que está crescendo e a gente tem que fazer com que isso diminua, trabalhando valores. Todos os funcionários que estão inseridos na escola, eles devem saber trabalhar com o bullying, devem entender o que é o bullying. Porque às vezes também passa batido como se fosse uma brincadeira. Muitas pessoas entendem como uma brincadeira, porque não é. Entendeu? Porque às vezes eu coloco um apelido em alguém e pra mim aquilo pode ser passível. Mas quem recebeu o apelido pode não gostar. Então, aí que deve-se o ato do papel do professor para intermediar. E também, o professor ele pode ser um agente de bullying, às vezes até mesmo sem intenção. Como? Às vezes temos uma sala de aula e algum aluno que se destacou, ou a gente pode elogiá-lo muito, ou até mesmo um que teve um fracasso, expô-lo na frente de todos, o que não deve ser feito. Por quê? Cada aluno deve ser tratado individualmente, pois isso foi notado pelas pesquisas que eu verifiquei, que cada aluno deve ser visto individualmente para que não haja uma comparação, tanto com o mais inteligente da sala, quanto com o que está tendo dificuldades, pois isso pode gerar nas crianças um ato de ficar fazendo gozações, fazendo apelidos. Então, o professor deve intervir nesses casos, agir com o grupo, trabalhar muito com a questão do grupo e com as diferenças, não deixar as panelinhas. Trabalhar também com a troca de olhares para as crianças aprenderem a poder ter assim, o respeito pela diferença, porque isso é muito importante. Então, eu acho que foi isso que se tratou na minha pesquisa. A minha pesquisa ela foi qualitativa, eu usei a abordagem de livros, né, e também a minha visão. Eu pesquisei também muito sobre vídeos, campanhas de bullying na internet. Só ver se ficou faltando alguma coisa que eu gostaria de citar. Outra coisa que eu acho importante citar também é que, às vezes, o agressor, o bullying, ele não faz mal a agressão. Tem muito a ver também com o contexto que ele vive, porque às vezes essa criança, ela sofre algum tipo de agressão em casa, ela sofre agressões na sociedade que ela se encontra. Então isso deve ser olhado também pelo professor, porque às vezes ele pratica o bullying como uma maneira de se sentir melhor por toda a dor que ele já carrega. Então, o professor ele deve cuidar sim da vítima, mas não esquecer ou subjugar demais o agressor, e sim entender o porquê que aquela criança está agindo com determinada agressão, o porquê que aquela criança está trazendo esse tipo de comportamento para a escola. Qual que é o contexto que ela está inserida? Essa criança ela tem uma família estruturada, ela tem alimento na casa dela, ela tem, às vezes, um pai, uma mãe que olha para ela e dá algum valor nela, você vai ser alguém na vida, ou tudo que ela ouve é negativo? Como que ela pode representar o que ela não vive? Então a escola também tem que ter esse papel de muitas vezes ser o caminho que a criança não tem em casa. Porque nós somos educadores, nós estamos lá para educar, para ensinar. Mas temos que ter um olhar humanitário de entender que a criança é um ser humano e se ela não tem em casa, por que não dar na escola o carinho e a atenção que ela precisa, né? É isso. Maravilhosa!